Olá! A gente já parou para pensar em como a inteligência artificial lida com uma coisa tão humana quanto a incerteza? Pois é, essa relação passou por uma transformação, assim, radical. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada, começando lá nos primeiros modelos que pensavam em probabilidades, até chegar nos desafios gigantescos de hoje, de alinhar essa IA superpoderosa com os nossos valores. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta que parece simples, mas que é, na verdade, muito poderosa. E se a tecnologia que está moldando o nosso futuro pudesse simplesmente virar e dizer: olha, sobre isso eu não sei? Essa questão está bem no centro de uma das maiores buscas da ciência da computação hoje. Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá no começo, os sistemas de IA precisavam de um jeito de navegar no mundo que raramente é preto no branco, né? A realidade é cheia de ruído, de dados que faltam, de resultados que a gente não consegue prever. E foi aí que a busca por uma solução começou de verdade. E para lidar com o desconhecido, a IA clássica usava um kit de ferramentas bem fundamental. Tinha a teoria da probabilidade, para medir as chances, a teoria da utilidade, para pesar o valor de cada resultado, e a teoria da decisão, que juntava as duas coisas. Ferramentas como as redes Bayesianas usavam tudo isso para calcular probabilidades e ir atualizando suas crenças à medida que novas evidências apareciam. Basicamente, elas trocaram a certeza absoluta por uma visão estatística do mundo, o que é bem mais realista. E essa linha do tempo aqui ilustra essa evolução de um jeito brilhante. A gente vê essa jornada desde as redes Bayesianas, lá nos anos 80, que modelavam as coisas de forma bem explícita, até os modelos de Marcose nos anos 90, que colocaram o tempo na equação. E aí, o grande salto para as redes neurais profundas e, finalmente, os LLMs que a gente usa hoje. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: esses modelos clássicos eram transparentes. A gente conseguia entender a lógica deles. Mas aí veio o Deep Learning e mudou completamente o jogo, a escala do problema, tudo. Bem-vindos à era atual, uma era dominada pelos grandes modelos de linguagem, os LLMs, que são, nossa, incrivelmente poderosos. Só que eles trazem junto um desafio enorme e novo, a opacidade. O mais interessante aqui é justamente esse contraste. De um lado, a lógica clara, limpa dos modelos clássicos. Do outro, a tal da caixa preta dos LLMs. Eles são mestres em reproduzir padrões, mas não conseguem explicar os mecanismos por trás das respostas. Sabe, é como saber que o trovão sempre vem depois do relâmpago, mas não entender absolutamente nada sobre eletricidade atmosférica. E essa falta de transparência leva a um fenômeno com um nome bem sugestivo: alucinação. É aquele momento em que a IA gera uma informação que soa super confiante, super correta, mas que é simplesmente inventada. É uma falha bem perigosa dessa caixa preta. Olha, essa citação resume o dilema de forma perfeita. A excelência estatística é impressionante, não dá para negar. Mas a falta de uma explicação causal é o calcanhar de Aquiles desses sistemas. Então, como a gente conserta isso? A resposta está sendo construída numa nova fronteira. Diante de todo esse cenário, o futuro da IA confiável está sendo construído em 3 grandes frentes. Uma solução que é tecnológica, outra para o nosso ambiente de trabalho e talvez a mais importante, uma solução de governança. A primeira fronteira é puramente tecnológica. O objetivo aqui é bem claro: criar uma IA que não só dê a resposta, mas que também saiba dizer o quão confiante ela está naquela resposta. E o nome para isso é UA-Shay, ou, traduzindo, Inteligência Artificial Explicável Ciente da Incerteza. A ideia é revolucionária. Não basta mais a IA explicar o porquê de uma decisão, ela precisa também comunicar o seu nível de certeza. É uma busca por uma espécie de honestidade computacional. Esse fluxo todo pode parecer complicado, mas a ideia central é bem direta. O sistema primeiro identifica de onde vem a incerteza, pode ser dos dados, pode ser do próprio modelo. Depois ele quantifica essa incerteza e no final consegue verbalizar algo do tipo: olha, com 70% de confiança a resposta é esta. Isso é um passo gigantesco para a gente poder confiar mais nos sistemas. Agora vamos para a segunda fronteira, que muda o jeito como a IA vai se integrar no nosso dia a dia de trabalho. A gente está saindo da era de ferramentas isoladas para entrar na era de ecossistemas inteiros, com vários agentes de IA colaborando entre si. É para a gente pensar nesses sistemas como verdadeiras equipes de colegas digitais. Cada agente tem sua especialidade e eles se coordenam para resolver tarefas complexas. E é aqui que as coisas ficam fascinantes, porque o impacto socioeconômico disso é enorme.
Existe o risco do que chamam de polarização do emprego, em que a IA aumenta a capacidade de quem já é altamente qualificado, mas ameaça substituir as tarefas mais rotineiras. E essa matriz aqui dá um mapa bem claro desse futuro. A gente vê a IA evoluindo. Em setores como saúde e planejamento, ela ainda atua como um sistema de suporte à decisão. Mas em áreas como finanças e varejo, ela já se torna uma tomadora de decisão autônoma, executando ordens de compra e venda ou fazendo recomendações em tempo real. E tudo isso nos leva, claro, à terceira e mais crítica fronteira, a da governança. Como é que a gente garante que esses sistemas cada vez mais poderosos e autônomos vão agir de acordo com os interesses da sociedade como um todo? Esse é o famoso problema do alinhamento. E o ponto crucial é que ele não é um problema técnico que se resolve com mais código ou mais dados. É uma questão, na sua essência política e ética, sobre quais valores a gente quer embutir nessas máquinas. A solução, portanto, passa por um caminho mais democrático. Isso significa rejeitar a epistocracia, que é essa ideia de governo de poucos especialistas, e, em vez disso, incluir a participação de toda a sociedade. Exigir supervisão humana em sistemas críticos é fundamental, assim como desenvolver modelos soberanos. Isso evita o chamado colonialismo de dados, que é quando os dados de uma nação são controlados e explorados por outra sem um benefício justo de volta. Esse ecossistema de governança mostra como tudo isso se conecta. Bem no centro, a gente tem o alinhamento ético. Em volta, os comitês participativos, a agência humana garantindo o controle final e os modelos de código aberto que permitem que tudo seja auditado e transparente. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que a gestão da incerteza deixou de ser só um problema matemático, confinado a tabelas de probabilidade, e se tornou um desafio sistêmico, social, que envolve todo mundo. Para a gente resumir, a confiança na IA do futuro não vai vir só de uma tecnologia mais honesta como a Waksai. Ela vai depender e muito de uma governança democrática e da nossa capacidade de manter o controle sobre nossos próprios dados. A solução de verdade está na união desses três pilares. No final do dia, a busca mudou. Não estamos mais tentando construir apenas uma máquina mais inteligente. O objetivo agora é construir uma máquina que seja mais sábia, que entenda as próprias limitações e que opere com base em valores que todos nós ajudamos a definir. E isso nos deixa com a pergunta final, que não é para a tecnologia, mas sim para todos nós. A IA está chegando, isso é um fato. Os valores dela estão sendo escritos agora, nesse exato momento. A questão é, quem vai segurar a caneta?